nós somos humanos, todo dia a gente vai errar. E o nosso papel é saber lidar com esses erros. Se você erra uma vez e você se afasta, o inimigo vai ver, vou fazer ele errar nessa mesma área de novo, porque ele está se afastando de Deus. Agora, se você erra e fala, Deus, e se volta para Deus, Deus, eu preciso entender essa graça hoje. E você se volta para Deus, o inimigo vai falar assim, não adianta nada ele errar naquela área. Ele sempre se volta para Deus. Então vocês entenderam como é importante a gente saber lidar com as situações? Quando a gente começa a, diante das dificuldades, diante das tentações, se voltar para Deus, o inimigo vê que esse não é o seu ponto fraco. Porque o nosso ponto fraco para o inimigo sempre vai ser aquela área que nos afasta de Deus. E quando a gente sabe qual é o nosso ponto fraco, o que a gente faz? A gente começa a cuidar daquele ponto fraco. Se eu machuco o meu braço, eu vou andar assim, com medo de alguém bater. Quando às vezes você está com o pé, com a unha encravada, você anda assim até, né, com medo de alguém pisar no seu pé, porque aquele é seu ponto fraco. Então a gente tem que descobrir qual que é o nosso ponto fraco da nossa carnalidade. Qual é o nosso ponto fraco das nossas tribulações? E começar a esconder. E não deixar que o inimigo pise nesse nosso ponto fraco. Mas fazer o quê? Levar esse ponto fraco e apresentar diante de Deus. Se voltar para Deus. Se o inimigo está aqui e eu me volto para Deus, ele não tem nem como pisar no meu ponto fraco. Por quê? Porque está guardado em Deus. Eu me volto para Deus. E é isso que a gente tem que fazer todo dia. É todo dia. Se a gente entender e guardar os nossos pontos fracos diante da presença de Deus, o inimigo vai desistir de querer te atingir nessa área. O grande diferencial de um cristão que se mantém firme no Evangelho é esse.